E aí, pessoal, uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal feito para você estudante, aproveitando aí esse período de férias, fazendo um trabalho aqui diferente, que é a análise do livro do Carlos Ginzburg, O Queijo e os Vermes. E nós já vamos aí ao capítulo 9, Luteranos e Anabatistas. Se por acaso você caiu de paraquedas aqui, e não sabe do que se trata, o canal Sistema de Ensino Monte Carlo é um canal de estudo e pesquisa. E esse material em específico, eu separei uma playlist que está lá, o QG e os Vermes, e você pode ver os vídeos anteriores para entender do que se trata isso daqui e para também não ficar esse vídeo muito extenso. Então vamos lá, turma. À primeira vista, parece evidente que por trás de tudo que estava acontecendo, havia um golpe desferido contra um princípio de autoridade. Essa autoridade no campo e não só religiosa, como também no político e social, promovida pela reforma protestante. Mas quais eram as relações de Menóquio com os grupos conectados com a reforma e com suas ideias, já que eram tão semelhantes? Eu acredito que seja luterano quem siga ensinando o mal e coma carne às sextas e aos sábados, explicou Menóquio aos juízes que o interrogavam. Mas de certo era uma definição simplificada e deformada de forma proposital. Muitos anos depois, no período do segundo processo, em 1599, soube-se que Menóquio havia dito a um judeu convertido de nome Simão que, quando a sua própria morte, os luteranos vão ser informados e virão buscar as cinzas. À primeira vista, parece tratar-se de um testemunho esclarecedor. Mas na realidade não é. Menóquio era cheio de mistérios, né? E deixava muita coisa nas entrelinhas. Independentemente da dificuldade sobre a qual falaremos mais adiante, em verificar o fundamento das expectativas de Menóquio, o termo luterano é colocado num contexto que confirma o uso generalizado que dele se fazia na época. Segundo Simão, de fato, Menóquio negara qualquer valor ao Evangelho, rejeitara a divindade de Cristo e louvava um livro que fosse talvez o Alcorão. É evidente que estamos muito distantes de Lutero e de suas doutrinas, e tudo isso nos induz a retornar ao ponto de partida e recomeçar, procedendo com cautela, passo a passo, para a gente não tomar um julgamento equivocado, já que estamos aqui analisando documentos. E o papel do historiador, diante de um documento, é não ser anacrônico e ser cauteloso. Aquela que podemos achar de eclesiologia de Menóquio, reconstruível com base nas afirmações feitas por ele durante os interrogatórios de Portuguaro, tem uma fisionomia bem precisa. No complexo quadro religioso da Europa do século XVI, ela nos remete principalmente, e em mais de um ponto, às posições dos anabatistas. A insistência na simplicidade da palavra de Deus, a negação das imagens sacras, das cerimônias e dos sacramentos, a negação da divindade do próprio Cristo, a adesão a uma religião prática baseada nas obras, a polêmica pregação da pobreza contra as pompas da igreja, a exaltação da tolerância, são todos elementos que nos conduzem ao radicalismo religioso dos anabatistas. É verdade que Menóquio não é um defensor do batismo para os adultos, mas sabe-se que muito cedo os grupos anabatistas italianos chegaram a recusar também o batismo, bem como todos os outros sacramentos, admitindo além disso um batismo espiritual baseado na regeneração interior do indivíduo. Menóquio, por sua conta, considerara o batismo absolutamente inútil. Acho que quando nascemos, já estamos batizados porque Deus abençoa todas as coisas. E por isso, ele já nos batizou. O movimento anabatista, depois de ter se alastrado por grande parte da Itália setentrional e central, mas sobretudo no Veneto,
foi desmantelado na segunda metade do século XVI pela perseguição religiosa e política, seguida da delação de um de seus chefes. Porém, alguns grupos secretos dispersos sobreviveram clandestinamente por algum tempo, também na região do Friuli. Talvez fossem anabatistas, por exemplo, os artesãos de Pórcia, aprisionados pelo Santo Ofício em 1557, que se reuniam com frequência na casa de um curtidor de peles e de um tecelão de lã para ler a escritura e falar da renovação da vida, da pureza do evangelho e da abstenção dos pecados, como veremos mais adiante. É provável que Menóquio, cujo afirmações heterodoxas remontavam, segundo uma testemunha, até mesmo a 30 anos mais, e tivesse entrado justamente em contato com esse grupo. Todavia, apesar das analogias apontadas, não parece possível definir Menóquio como um anabatista. O valor positivo que ele formulou a propósito da missa, da Eucaristia e também dentro de certos limites da confissão era inconcebível para os anabatistas. Sobretudo, um anabatista que via no Papa a encarnação do próprio anticristo. Ele nunca teria dito uma frase como aquela que Menóquio, a respeito das indulgências, ele disse: acredito que sejam boas, porque se Deus pôs um homem em seu lugar, que é o Papa, e mandou perdoar, isso é bom, porque é como se recebêssemos de Deus, já que são dadas por seu representante. Tudo isso veio à tona durante o primeiro interrogatório, transcrito em Portugário no dia 28 de abril, e a atitude de Menóquio, confiante, chegando mesmo a ser insolente às vezes, nos leva mais uma vez a abandonar a hipótese de que tais afirmações tivessem sido ditas pela prudência ou pelo cálculo, já que ele estava ali justamente para cumprir esse papel, falar o que pensava. Além disso, a heterogeneidade dos textos indicados por Menóquio como fontes de suas ideias religiosas é o que se pode imaginar de mais distante dos preconceitos rígidos e sectários dos anabatistas. Para estes, a única fonte de verdade era a Escritura, ou até mesmo o Evangelho, né? Como afirmou, por exemplo, o tecelão de lã que chefiava o grupo de Pórcia, onde ele dizia: de maneira que não existe nada mais para acreditar além das Escrituras, e em parte alguma, além do Evangelho, se encontra coisas sãs. Para Menóquio, entretanto, a inspiração poderia vir de livros, os mais diversos, tanto do Fioretto della Bíblia, como do Decameron. Concluindo entre as posições de Menóquio e a dos anabatistas, existiam analogias indiscutíveis, embora inseridas em contextos claramente diversos. Mas se o anabatismo é insuficiente para explicar o caso de Menóquio, não seria melhor, nesse caso, nos curvarmos diante de uma definição mais genérica? Pois parece que Menóquio afirmava manter contatos com grupos luteranos. E esse termo luterano, que designava então uma área de heterodoxia muito ampla, por que não nos contentarmos com o vago parentesco, já anotado anteriormente, entre as atitudes de Menóquio e a Reforma? Na realidade, nem mesmo isso parece possível. Entre o inquisidor de Menóquio a uma certa altura, houve um diálogo significativo, onde o primeiro perguntou: o que o senhor entende por justificação? E Menóquio, sempre pronto a expor as suas opiniões, dessa vez ele travou, ele não entendeu. O frade precisou explicar-lhe e Menóquio negou, como já vimos, que Cristo tivesse morrido para salvar os homens, já que, se alguém tem pecados, é preciso que se faça penitência. No que diz respeito à predestinação, fez o mesmo discurso. Menóquio ignorava o significado dessa palavra e só depois do esclarecimento do inquisidor respondeu: eu não acredito que Deus tenha predestinado alguém à vida eterna. Justificação e predestinação, os dois temas sobre os quais a discussão religiosa na Itália se acirrava no período da Reforma, não queriam dizer literalmente nada para o moleiro friuliano, ainda que, como veremos, ele os tenha, encontrado pelo menos uma vez no decorrer de suas leituras, no caso esses dois termos.
Isso é mais significativo ainda se pensarmos que o interesse por esses temas na Itália não ficara circunscrito às classes mais altas da sociedade. É como esse trecho de um poema escrito em meados do século XVI, assinado pelo poeta satírico Pietro Nelli, onde ele diz: carregador, criado e mercenário, fazem do livre-arbítrio anatomia, fazem torta de predestinação. Alguns anos antes, artesãos de couro de Nápoles discutiam apaixonadamente as epístolas de São Paulo sobre a doutrina da justificação, e o eco dos debates acerca da importância da fé e das obras para a salvação transparece mesmo em contexto inesperado, como nas súplicas de uma prostituta dirigidas às autoridades milanesas, e trata-se de exemplos escolhidos ao acaso que poderiam facilmente se multiplicar. Mas eles têm um elemento em comum, dizem respeito todos ou quase todos à cidade. É um indício, entre muitos outros, da profunda separação que já havia muito tempo se verificara na Itália entre cidade e campo. A conquista religiosa do campo italiano, que os anabatistas teriam talvez tentado se não houvesse sido alijados, quase de imediato pela repressão política e religiosa, e foi efetuada alguns decênios depois, de forma bem diversa, pelas ordens religiosas da Contra-Reforma. E os jesuítas tendo o seu momento de destaque nesse episódio. Isso não quer dizer que durante o século XVI o campo italiano ignorasse por inteiro formas de inquietação religiosa. Porém, por trás da tênue véu que aparentemente coava temas e termos das discussões contemporâneas, percebe-se a presença maciça de tradições diversas, muito mais antigas. Qual a relação entre uma cosmogonia como a de Menóquio, onde ele dizia, onde ele defendia o queijo primordial do qual nascem vermes e que são anjos, e a reforma? Como remeter à reforma afirmações como as atribuídas a Menóquio por seus conterrâneos? Tudo que se vê é Deus e nós somos deuses. O céu, a terra, o mar, o ar, o abismo, o inferno, tudo é Deus. É melhor imputá-las por enquanto a um abstrato de crença camponesa, velho de muitos séculos, mas nunca totalmente extinto, do que atribuí-los a uma vertente religiosa que estava tão recente. A reforma, rompendo a crosta da unidade religiosa, tinha feito vir à tona de forma indireta tal substrato. A Contra-Reforma, na tentativa de recompor a unidade, trouxe à luz para expulsá-lo. Seguindo essa hipótese, as afirmações de tom radical feitas por Menóquio não serão explicadas se remetidas ao anabatismo, ou pior ainda, a um genérico luteranismo. Antes devemos nos perguntar se elas não fazem parte de um ramo autônomo de radicalismo camponês que o tumulto da reforma contribuíra para que emergisse, mas que era muito mais antigo do que a própria reforma. Então, a questão do anacronismo trata disso e nos extingue a cautela, porque são documentos onde o historiador ele faz a leitura, mas não tem aqui o autor do documento para nos dizer e defender as suas ideias. São tudo interpretações, interpretações de uma escrita que deve ser colocada dentro de um contexto, tá? Então, julgar que o discurso de Menóquio era influenciado por uma religião seria muita presunção, e isso seria regado por um anacronismo exigente. E não é assim que as coisas funcionam, tá? É muito provável que, que essas ideias, que Menóquio defende diante da Inquisição pudessem ter sido fruto de sua vasta leitura e contrapondo-se ao questionamento religioso que estava acontecendo nesse momento pré-reforma, tá bom?
Turma, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que tenha sido rica e instrutiva para todos vocês. Se assim for, considere se tornar inscrito do canal. Estamos precisando de inscritos. Seu like também é de suma importância, porque é o seu like que mostra a relevância dos nossos conteúdos para a plataforma. E comentem, deixem suas sugestões. E nos vemos na próxima videoaula já com o capítulo 10. Fiquem todos bem, até uma próxima.